Shalom, povo de Deus, que Deus abençoe você poderosamente. Seja bem-vindo ao canal Pastor Elton Lopes. Hoje nós temos a continuidade daquele estudo glorioso da Epístola de Tiago. E hoje nós vamos falar sobre um tema poderosíssimo, que a fé, ela tem que ser acompanhada por obras. E a fé, sem obras, ela é morta. Todo crente, ele precisa ter na sua vida, todo cristão, ele precisa ter fé e precisa demonstrar essa fé através de obras. Obras de uma verdadeira serva de Deus. Fica aí, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Desde já, compartilhe esse estudo, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Pastor Elton Lopes. Em nome de Jesus, antes de mais nada, deixa aquele like abençoado, compartilhe esse estudo, essa mensagem com alguém e que Deus abençoe você. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e que o Eterno de Israel te abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, todo cristão, ele precisa, além de ter a fé, ele precisa de ter obras também, obras que demonstrem que realmente ele é um servo de Deus, uma pessoa que realmente entregou a vida para Jesus e procura servi-lo de todo o coração e com toda a alma. Tiago capítulo 2, o versículo 14 em diante, até o versículo 26, está escrito assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé salvá-lo? Por acaso, semelhante fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Certo? O que ele está dizendo aqui? Chega alguém para você e diz assim que está com fome ou com frio, chega na tua porta. E aí você tem duas roupas, você tem duas blusas de frio, você poderia dar para uma para a pessoa, mas você não dá. Você tem dois pratos de comida, você poderia dar para aquela pessoa um e comer o outro, mas você não dá. Mas ao invés de você abençoar aquela pessoa, você vai dizer assim, não, vai porque Deus vai preparar para você, sendo que Deus já preparou você para abençoar aquela pessoa e você, de certo modo, não quis fazê-lo, mas entregou a responsabilidade a outrem, ou entregou aquela pessoa a própria sorte, sendo que Deus colocou você no caminho daquela pessoa para o abençoar. Aí você vai dizer para a pessoa, não vai porque Deus vai te abençoar lá na frente, sendo que você poderia ter abençoado, certo? Aí ele fala assim, que proveito vai ter disso? Você disser no seu coração, não, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, entreguei minha vida para Jesus, eu amo o meu próximo, mas se chegou na hora de você demonstrar as obras de um verdadeiro servo de Deus, de uma verdadeira serva de Deus, e você então não fez, você omitiu a sua responsabilidade. Aí no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A nossa fé, ela tem que ser acompanhada de obras. Isso é uma responsabilidade muito séria. Porque hoje em dia, e sempre existiu isso, né? Aqueles crentes da boca para fora. Sabe aqueles cristãos da boca para fora? Não, eu sou. Não, eu tenho fé em Deus. Eu entreguei minha vida para Jesus. Não, eu obedeço a palavra, mas chega na hora não obedece nada.
Chega na hora, não tem obra de um servo de Deus, não pratica as obras de um crente fiel, mas fala, não, eu tenho fé. Mas a palavra fala assim, será que essa fé poderá salvá-lo? Será que somente a fé, da boca para fora, poderá salvá-lo? Essa pessoa, se porventura ela não demonstrar realmente que ela é um autêntico ou uma autêntica serva de Deus. E olha o que continua dizendo, no versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé. E o outro vai dizer, e eu tenho obras. Aí vai naquele diálogo, vai dizer assim, mostra a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tá entendendo? Olha que interessante. Mostra a tua fé sem as obras. Aí você vai lá. Mostra o crente que fala que tem fé, mas não tem obra de crente, não tem obra de nada. Ele é um fracasso no tocante à obediência, aplicar o coração na palavra de Deus e fazer aquilo que Deus manda. Aí ele não faz nada. Mas ele fala assim, não, eu tenho fé. Ou seja, ele se tornou um religioso. Uma pessoa religiosa. Que fala assim, não, eu tenho fé. Eu sou um servo de Deus. Eu olha isso, aquilo outro, aquilo e tal. A pessoa, ela se gabando daquilo que ela não é. Daquilo que ela não tem. Ela se orgulha de uma coisa que ela não é. Ah, eu tenho uma fé. Tá, aí, por isso que o Tiago está dizendo. Então, você que diz que tem fé, mostra as suas obras. Aí, de repente, a pessoa diz que tem fé, mas não tem obra nenhuma. Ou seja, não tem uma atitude de um servo de Deus. Não tem uma atitude de uma mulher de Deus ou de um homem de Deus que realmente, verdadeiramente conhece a palavra de Deus. A nossa vida, a nossa fé, ela tem que ser acompanhada de obras. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós a grandeza de Deus, a glória de Deus, uma atitude cristã, atitude divina nas nossas vidas. Para que nós não sejamos e não sirvamos de tropeço, de pedra de tropeço, ou de vergonha e de escárnio para as pessoas. Porque aí, hoje em dia, infelizmente, hoje sempre foi assim, né? Mas o cristão que poderia dar um exemplo, ser uma pessoa ali honrosa, honesta, sincera, verdadeira, obediência na presença de Deus, muitas vezes, na hora H, ou na hora que ele está sozinho, ou na hora que não tem ninguém que ele conhece, que está vendo, e que ninguém conhece ele, e que ele não conhece ninguém ali por perto, aí ele coloca as mangas de fora e mostra quem realmente ele é. Ou seja, ele é uma pessoa religiosa. Na frente dos demais irmãos ali, da congregação, de onde se congrega, de onde se frequenta, onde se realiza ali o culto, se mostra ser uma pessoa que ali tem uma fé e todo mundo fala lá, aquele ali é fiel, Mas na hora H, sozinho ou longe de todo mundo, aí ele fala, não, aqui agora eu não preciso ser crente, eu posso ser quem eu quiser. Aí ele veste uma roupagem de alguém que não serve a Deus, porque ninguém conhece ele ali, ninguém vai saber que eu sou crente, ninguém vai saber que eu sou evangélico. Aí ele pinta e borda, pinta o sete, pronto o regaço, e não está nem aí. Ou seja, diz que tem fé, mas não tem obra. E a Bíblia fala que a nossa fé, ela tem que ser acompanhada de obras. É isso? Porque Tiago fala assim, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Meus irmãos, olha só. Hoje em dia, as pessoas dão as mais diversas desculpas para, de certo modo, afugentar o seu pecado. Elas dão as mais diversas desculpas para manter-se com seus pecados, manter-se com seus erros, com suas falhas. Elas não aceitam estar erradas
e ter que abandonar aquela vida pecaminosa, abandonar o erro, abandonar o vício, abandonar o adultério, a prostituição, abandonar a fornicação, abandonar a pornografia, abandonar a mentira, abandonar a desonestidade. Então elas vão fazer de tudo para dar a desculpa de que aquele mal da vida dela é necessário. Não, olha, aí a pessoa vai dizer, não, eu caí em adultério por causa disso. Não, eu forniquei por causa daquilo. Eu tive que roubar por causa daquilo outro. Eu tive que perseguir, eu tive que falar mal, porque se eu não falasse mal daquela pessoa, aquela pessoa ia falar mal de mim. As pessoas, elas dão todo tipo de desculpa para se manterem com seus pecados, para se manterem com suas falhas, e não querem mudança. Não querem mudança. Aí você escuta as pessoas dizerem assim, vamos lá, não, você não precisa estar dentro de igreja para você servir a Deus. Você não precisa estar lá dentro de igreja, indo para a igreja, participar dos cultos para você servir a Deus. E aí que as pessoas se enganam. É aí que elas se enganam. Porque quanto mais você procura frequentar uma igreja, e vamos lá, uma igreja verdadeira, uma igreja que se prega a palavra de Deus e que se faz observação dos mandamentos do Senhor, quando você procura seguir, frequentar uma denominação cristã que prega uma palavra, mas que prega a palavra de Deus como ela é, e não fica inventando histórias, inventando moda, quando você procura servir a Deus com sinceridade, você tem sede e paixão de estar constantemente frequentando a igreja, indo para os cultos. E se na sua denominação evangélica qual você frequenta, ou se diz ser participante, membro, frequentador, se tem culto 2 vezes por semana, você tem que estar 2 vezes por semana, a não ser que algo te impeça. A não ser que o teu trabalho te impeça você ir, o seu estudo impeça você ir. Mas se você pode, esteja lá. Se são 3 cultos semanais, esteja os 3 cultos semanais. Porque indo, frequentando a denominação evangélica, a denominação cristã, a qual você faz parte, você vai ouvindo a palavra de Deus e aprendendo cada vez mais. Nós somos mudados e moldados através da palavra e pelo Espírito Santo. Ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Agora, se você ficar na sua casa, você não vai para a igreja de maneira nenhuma, você não frequenta o culto de maneira nenhuma, vai para a igreja quando quer, de vez em quando você dá as caras na igreja, aparece na igreja. Como que você quer que Deus mude a tua vida? Como que você quer que Deus mude a tua história? Porque você poderia estar lá ouvindo uma palavra, fortalecendo a tua fé, ouvindo uma palavra, e a palavra moldando você, mudando a tua vida. Mas você não vai. Você fica em casa. E aí, como que você quer que a tua fé seja melhorada, transformada, cada vez mais fortalecida, a fim de que você realmente, além de uma fé, você demonstre também as obras de uma verdadeira serva de Deus. Eu preciso ir, eu preciso frequentar, eu preciso estar agarrado na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo, para que cada vez mais a minha vida seja transformada. Na continuação, ele vai dizendo assim no versículo 19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Olha lá, a fé sem obras é inoperante. E não tem jeito, irmãos. Como é que eu vou dizer assim, não, eu tenho fé, mas eu não tenho demonstração das obras de Deus na minha vida? Como é que eu vou dizer assim, eu tenho fé em Deus, mas se eu sou uma pessoa rancorosa, que deixo o ódio, eu deixo a mágoa, eu deixo as coisas ruins entrarem no meu coração, e assim, eu ao invés de eu demonstrar muito mais do que o amor de Deus, eu demonstro o ódio no meu coração. Que amor é esse? Que fé é essa que eu tenho? Isso não é fé. A fé sem obras, ela é morta.
Aí no versículo 21, olha o que ele diz: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Quer dizer, não foi por obras. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Porque na hora que ele foi provado, na hora que ele precisou exercer a fé dele, ele exerceu. E Deus viu que ele era um homem que não era apenas um servo de Deus da boca para fora, apenas de palavras, mas ele tinha a atitude de um servo de Deus. Ele fazia o que um servo de Deus deve se fazer para ficar mais próximo de Deus e servir com mais alegria o Senhor. Vês, com a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu e demonstrou. Está entendendo? Não é apenas dizer eu tenho fé. Eu tenho fé, eu não preciso obedecer, eu não preciso seguir, eu não preciso estar dentro de uma igreja, eu não preciso obedecer a palavra, eu não preciso levar as coisas a sério. Para com isso, isso é conversa do diabo para a tua vida, isso é enganação do adversário. Fica com a palavra de Deus, fiel e verdadeira. Todo cristão precisa realmente, além de ter a fé, ele precisa demonstrar as obras de um verdadeiro servo de Deus. Ser honesto com as pessoas, comprar e pagar. Ser verdadeiro com as pessoas, não falar mal do teu próximo, amar o teu semelhante. Fazer tudo aquilo que realmente pede a palavra de Deus para que seja feita. Para que as pessoas vejam as obras de Deus na nossa vida e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. É assim que funciona, povo do Senhor. E aí, a palavra de Deus diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aleluia. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, no versículo 25. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Jesus diz assim também, para nós encerrarmos aqui esse estudo, ele diz no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, ele fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, é do agrado de Deus. Quem falou isso foi Jesus. Quem falou foi Yeshua que disse isso. E Yeshua que disse isso. Que as pessoas vejam o brilho de Deus nas nossas vidas. Que o brilho do Senhor resplandeça em nossas vidas, a fim de que todas as pessoas vejam isso e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Será que as pessoas têm glorificado a Deus quando têm olhado para a tua vida? Você já parou para se perguntar isso? Será que você tem sido um exemplo de fé, de obras, de boas obras? Uma pessoa que realmente tem feito a diferença na terra? Que realmente tem andado nas pisadas e nos caminhos do Senhor? Se não tem feito, que seja, que você comece a ser a partir de hoje. E que o Espírito de Deus te abençoe, que o Espírito de Deus te guarde todos os dias da sua vida. Fique com esse estudo, compartilhe essa palavra em nome do Senhor Jesus, se inscreva no canal e que você seja uma pessoa de fé e obras. Uma fé poderosa no Senhor e uma atitude de um cristão verdadeiro. Obediência a Deus, amor ao Senhor e amor ao próximo, todos os dias da sua vida. Que Deus abençoe você poderosamente. Shalom, povo de Deus, e que Deus guarde você, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.